Eu resolvi estar gravando esse vídeo, né, tocando um pouco nessa questão dos Estados Unidos dentro da profecia, né, já aproveitando esse momento que o Trump foi eleito, e aí meio que trazendo já essa visão, né, inclusive da forma intimidadora muitas vezes que a própria figura do Trump traz, né, num cenário mundial, inclusive líderes do Hamas, Hezbollah, essas coisas aí, né, que esses organismos terroristas, né, ao longo do mundo aí, simplesmente a figura do Trump já traz um certo temor, né? Aí já estão pensando em fazer uma espécie de paz, né, na faixa de Gaza, com Israel, e inclusive o Putin também ali já dizendo, não, vamos pensar no fim, né, do conflito, né, já com a Ucrânia, né? Isso porque o Trump nem entrou ainda. Então é curioso ver justamente esses pontos. E aí, tocando um pouco nessas questões, é possível fazer uma análise também, a partir do livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que vai tratar não só do papado, né, desse sistema católico romano, mas como sendo a primeira besta, né, 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né, como está escrito lá. É uma linguagem simbólica para descrever de uma forma minuciosa e extremamente detalhada o sistema papal, né, que foi herdado justamente dessa questão romana, do Império Romano, vem de Roma Imperial, que era Roma pagã, e aí se transforma em Roma Papal ou Roma Cristã, que vai ter aí todo o seu poderio direcionado e vinculado ao vigário de Cristo, né, que é o Papa. Né? Então, sobre as cabeças, um nome de blasfêmia, que o nome de blasfêmia é o Pai, né, porque Pai espiritual só é um, que é o Pai celestial. Então, o nome de blasfêmia é o Papa, porque é um ser humano que se utiliza do nome, né, ou pelo menos o título divino de Pai, né, que é dado única e exclusivamente a Deus, o Pai de Jesus Cristo, né, que habita no céu. Pai nosso que está no céu, foi assim que Jesus orou. Então é esse sistema católico romano, representado pela primeira besta, a besta que sobe do mar, né, ela vem a partir de povos, nações, multidões e línguas, como diz em Apocalipse 17:15. E aí todo esse sistema, então, inclusive é detalhado ali também, né, com pés de urso, boca de leão, né, e a aparência semelhante ao leopardo. Então, uma série de características também que vão vincular, né, não só essa herança, né, que a própria Igreja Católica, o sistema católico romano tem da Medopérsia, da Grécia e também da própria Babilônia, né, porque, assim, da Babilônia, porque diz que a boca era de leão, né, eles gostam de fazer muitas leis, né, de mandar os caras pra fogueira, se não concordarem com eles, mas pelo menos se fazia assim na Idade Média, né? Da mesma forma que Nabucodonosor fez com os jovens cativos, né, que não quiseram se dobrar e adorar a imagem, né, inclusive eles adoram imagens lá. E pés de urso, porque a base do governo é tipo Medopérsia, aquela questão de não revogação de lei, entendeu? Daniel foi parar na cova dos leões justamente porque a lei não poderia ser revogada, a lei dos medos e dos persas é claramente nesse sentido, e a Igreja Romana tem isso também como herança. Quer dizer, a boca de leão, ela vai falar com a Babilônia, entendeu? Expedir decretos com Babilônia. A força persa, a força de lei, né? Os pés de urso, boca de leão e a aparência semelhante ao leopardo, né? Porque tem essa herança grega, entende? A própria filosofia grega também vai fazer parte muito grande assim, dessa questão. A própria Igreja Católica em si, a forma de interpretação, inclusive a filosofia grega que influencia os pais da Igreja, influencia também uma série de outros escritores católicos posteriormente, tanto ao longo da Idade Média, né, como Idade Moderna, também inclusive até hoje. Então, assim, é bem detalhada essas questões, né, que inclusive, tipo, nem precisava a gente chegar nelas nesse sentido, porque uma série de outras pessoas lá, pelos idos do século XVIII, já tinham em mente que a besta que sobe do mar é o papado, é o sistema católico romano, entende? Inclusive o próprio John Wesley, né, o Sr. Wesley, quando ele tratava acerca de Apocalipse 13, né, isso daí lá por volta de 1750, por aí, se dizia que, ali falando acerca da besta de 2 chifres, né, ela não veio a aparecer no final dos 42 meses, né, como na primeira besta. Né. No caso, essa primeira besta, de acordo com ele, ela surge do mar, que indica a ascensão, então, a partir de povos, nações, multidões e línguas existentes, né, que era justamente aquele território europeu, né, que era muito habitado. Inclusive a igreja ela surge, né, justamente nesse ponto, né, ali de Roma, né, trazendo toda a herança do Império Romano, né. Então, assim, a primeira besta, bem claro que é o papado, entendeu? O papado, que inclusive vai receber o seu trono, o seu poder e a grande autoridade diretamente do dragão, que é o trono de Satanás, né, que justamente vai utilizar esses líderes para poder implementar suas reformas. Então, de cuidar e mudar os tempos e a lei, que nem diz lá em Daniel 7:25. Deus pega a lei de Deus, né, de Êxodo 20 com o catecismo, é totalmente diferente. Quem seguiu o catecismo está seguindo mandamentos humanos,
entende? Da forma que são interpretados por homens. Quem seguir Êxodo 20 vai estar seguindo a Deus e a verdade. Entende? Isso daí já é... Então, o sistema católico cuidou em mudar os tempos, né? Mudou os tempos e a lei. Então, mudou a lei, mudou os tempos, o calendário gregoriano, entende? Inclusive com essas questões, né, de dia, começando meia-noite, né? Uma série de outras mudanças, simplesmente para tirar esse fato da santificação do sábado, principalmente, né, como quarto mandamento, né, que é o que 99% das igrejas fazem, né? Inclusive nessa questão até mesmo da crença na Trindade. Então são erros muito comuns, né, desses movimentos todos. Mas assim, no vídeo aqui o foco é mais a segunda besta, né, não é a primeira. E a primeira já foi comentado ali de uma forma básica, obviamente, né, talvez faça vídeo mais pra frente, né, falando sobre. Só que o foco é a segunda besta, porque a segunda besta aqui é que vai realmente forçar a humanidade a adorar a primeira e fazer tantos quantos não adoram a primeira besta, né, que lhe seja dada uma marca ali, né, para que não se possa comprar e nem vender, que fossem mortos os que não tivessem, né, o nome da besta, o número do seu nome, né, e até mesmo a marca. Então é justamente esses pontos aí que devem ficar claros. Então assim, quando é que basicamente houve o golpe da ferida mortal no papado? Se vocês olharem lá em Apocalipse 13, diz que a primeira besta foi golpeada de morte, né, teve uma ferida mortal. Essa ferida mortal, de acordo com as interpretações que vêm da história, simplesmente foi uma ferida feita por Napoleão Bonaparte quando, a mando ali do Berthier, né, que era um dos generais, né, e simplesmente manda então esse cara prender o Papa Pio VI. E aí simplesmente encerra nesse período onde o papado mandava e desmandava na Europa. Inclusive o próprio Napoleão, quando foi coroar, tomou a coroa das mãos do Papa e se coroou a si mesmo. Ou seja, mostrando que ele que tinha autoridade ali, não o Papa mais. Entende? Então, assim, justamente essas questões vão mostrando essa quebra de paradigma única na história, onde você tem, então, um líder de Estado que simplesmente recusa, né, receber uma bênção do papado, inclusive tira os poderes e as terras do Vaticano Papado. Entende? Isso daí só vai ser recobrado depois lá no século XX, né, com o Tratado do Latrão, feito por Benito Mussolini, que já era ali o líder fascista da Itália. E justamente, então, ele vai devolver os 44 hectares, né, do Vaticano pro papado. E estabelecer o Papa não só como um líder eclesiástico, mas um líder político, né, um rei. Então, a partir daquele momento, né, do Tratado do Latrão, né, 1929, simplesmente o papado, então, ele deixa de ser só um líder eclesiástico e passa a recobrar aquela função anterior dele, que era líder político, era um rei. De um reino pequenininho, que é o Vaticano, só que daquele reino pequeno, justamente vai controlar o mundo inteiro, né, que é essa ideia. Inclusive os próprios jesuítas falam isso, né, que a questão é simplesmente expandir, acabar com o protestantismo e tornar o sistema católico romano hegemônico mundialmente, né, da mesma forma que era na Idade Média, entendeu? Inclusive com todo o poder e o domínio de consciência que eles tinham, um sistema realmente ditatorial. Então é importante entender esses pontos, mas enquanto isso estava acontecendo na Europa, lá no continente americano, os Estados Unidos estavam surgindo aí como potência, né, por volta aí de 1776, né, você tem esse ponto da virada onde deixa de ser as 13 colônias, e simplesmente eles conseguem então a independência duras penas ali, né, do governo inglês da época. Então justamente eles conseguem ter essa hegemonia e já começam a empreender ali os seus negócios de comprar algumas terras e outras conquistar, né, ali a marcha pro oeste, entendeu? Anexando uma série de outros territórios e aumentando nosso poder militar e também de influência no mundo. Então justamente você tem essa declaração de independência em 1776 e as posses no século XIX, né, chegaram ali aos 3.742.155 milhas quadradas, é uma população bem grande. O século XIX era, na época, ali 100 milhões, né? Hoje já deve ter passado dos 300 e poucos milhões. Então, assim, é bem interessante, né, tá vendo o surgimento, então, de uma nação jovem que já nasce com poder absoluto, praticamente. Inclusive, vai se beneficiar muito no século XX, devido à Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1918. Vai se beneficiar muito, né, da destruição dos países da Europa e simplesmente aumentar, né, a sua influência no mundo e todas essas questões. Na época do século XIX, ali a população, então, por volta de 100 milhões e tal. E na época já era, então, a nação mais rica do mundo, né, com comércio mundial, realmente uma grande potência, né, que na época do século XIX rivalizava com a Grã-Bretanha, né, com a Alemanha, na época ali Prússia, né, também. Então é curioso ver justamente esses pontos. Então, de um lado da história, simplesmente tu tem, então, a ferida mortal sendo feita no papado, 1798,
mas do outro lado do mundo ali a nação americana surgindo, entende? Inclusive eles receberam ajuda da França na época para conseguir se independizar da Inglaterra. Então assim, os Estados Unidos eles surgem e justamente como é que se prova, né, que aquela segunda besta lá do Apocalipse 3 ela é os Estados Unidos de fato? Porque é o seguinte, você lê lá que diz que a besta então surge da Terra, entendeu? A Terra é um local totalmente desabitado, né, porque diz que a primeira besta surgiu do mar, né? Mar, de acordo com o Apocalipse 17, se não me engano, no verso 15, diz que as águas que viste, né, nas quais a mulher está sentada, são povos, nações, multidões e línguas. Então a água, povos, nações, multidões e línguas. Então se não tem água, né, uma terra, né, da onde a besta vai surgindo, é porque não tem povos, nações, multidões e línguas, pelo menos não organizados da forma europeia, digamos assim. Então é justamente uma nação jovem que vai surgir num continente totalmente novo, né, que é o Novo Mundo, né, na época que se chamava na época do descobrimento. Então assim, justamente Apocalipse 13, versículo 11, né, vai falar que essa besta que sai da terra, que aqui já partindo para a conclusão geral, né, que são os Estados Unidos, né, tinha 2 chifres, como o de um cordeiro, né, fala que ele era como um cordeiro, né, mas falava como um dragão. Então essas características elas são muito bem apropriadas, né, para descrever os Estados Unidos, porque o cordeiro, tem que saber a diferença, né, o carneiro, a ovelha e o cordeiro. Né? O carneiro é o macho adulto, da espécie lá, a ovelha é a fêmea e o cordeiro é o filhote. Então se diz que essa nação, né, esse poder que está saindo da Terra, né, de um local desabitado, né, no caso aqui das Américas, do Novo Mundo, se é um poder que está surgindo, entendeu? E tem a aparência de cordeiro, é porque é extremamente jovem, é como se fosse um filhote, entende? E um filhote puro, né? Porque o cordeiro era um animal puro, né, no Antigo Testamento, então tem toda uma simbologia que vem por trás, né? Digamos assim que ela tivesse a aparência de Cristo, né? Inclusive, se tu pegares ali o que era declarado, inclusive pelo, como é que chama o indivíduo lá, o Thomas Jefferson, que essa questão de, não, vamos construir um estado aqui onde nós temos liberdade de culto, que era o que eles queriam, né, ao sair da Europa, entendeu? Liberdade de culto, a gente quer aqui um estado sem rei, uma igreja sem papa. Então justamente os princípios, né, dos Estados Unidos, o ideal de liberdade e tal, e etc, traz justamente essa aparência de cordeiro, entendeu? De um ser puro, né, a busca do bem, da paz mundial, entendeu? Todo esse bojo, né, que envolve essas questões positivas. Só que ao mesmo tempo, né, no verso fala que essa nação, né, embora jovem, com a aparência de cordeiro, ela fala como dragão. O dragão já puxando essa referência, né, não só do próprio Satanás, mas também desse elemento, né, que envolve a fala da nação, que é representada a partir dos elementos legais, da lei, ou do que dos elementos jurídicos que essa nação tem. Então justamente é uma linguagem apropriada, né, dentro do texto aqui para descrever justamente essa nova potência que estava surgindo no cenário mundial da época, entendeu? Características semelhantes aí do cordeiro, uma nação jovem, a primeira a ser fundada aí sobre 2 grandes princípios, que poderiam ser, obviamente, colocados aí na figura desses chifres, né, que tem aí no verso, que é justamente essa questão aí do princípio de liberdade civil e liberdade religiosa, entendeu? É o Estado sem rei e a igreja sem papa. Então, assim, os 2 chifres, eles podem muito bem representar justamente esses 2 princípios fundamentais que vão reger os Estados Unidos da América, entende? A partir do seu momento de fundação e em tese até hoje. Então, assim, a aparência é bela, mas o discurso, a fala da nação é uma fala que representa os princípios do próprio Satanás, entende? Então, assim, a forma, principalmente esses elementos legais, é porque é justamente dessa nação que vai sair o número da besta, o nome do número, e inclusive essa questão de adoração da própria imagem da besta. Quer dizer, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, as principais denominações, juntando-se em pontos comuns de doutrina, influenciaram o Estado para querer estabelecer, né, os seus decretos, então ter-se formado os Estados Unidos da América uma imagem da besta. A imagem da besta. E essa imagem vai ser soprado fôlego nela para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer também todos que não adorassem, não tivessem o número, a marca, né, da besta. Inclusive é colocado justamente esses pontos. Então, assim, de uma forma genérica, né, os Estados Unidos eles vão cumprir muito bem essa função, que é a única nação da Terra, digamos assim, que tem esse poder, essa força de influenciar o mundo inteiro dentro de um sistema específico. Inclusive, como, por exemplo, foi feito no tocante ao dólar, né, que é uma moeda mundial e tal, tudo por força dos próprios americanos, dos Estados Unidos. Né, tem esse poder de influenciar o mundo economicamente. Lembrando que na nova ordem mundial,
o poder e a hegemonia se exercem muito mais em termos econômicos do que em termos de poderio militar bélico. E isso daqui tem que ficar muito claro. Entende? Então, assim, os Estados Unidos eles vão cumprir justamente essa função. Ainda mais agora com a eleição do Trump. Né? Sabemos que estamos no finalzinho do finalzinho, né, da história terrestre, digamos assim. E Deus, como diz lá em Apocalipse 7, né, tá segurando os ventos. Né? Ao mesmo tempo que a besta está preparando seu selo, Deus também está selando os seus servos. Né? Vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento sopre nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até que sejam selados na fronte, né, os servos de Deus. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, né, tem também uma ação divina que está selando os dele, para a crise final, né, justamente. Então, assim, falando acerca dos Estados Unidos da América, né, já que em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 11, já é colocado claramente isso, entendeu? Então, apesar da aparência de cordeiro do poder norte-americano, entende? O que ele faz em última análise, né? Diz que ele fala como dragão. Então, capítulo 13, versículo 11 é muito claro. A voz do dragão é a voz de intolerância e perseguição. Entende? A voz do próprio Satanás, ali falando através da nação. Então, a aparência é boa, mas o discurso que vem com muita intolerância e muita perseguição. Entende? Não aos que estão alinhados, né? Mas a quem não está, justamente. E isso indica que essa nação, que há mais ou menos um século, né, permaneceu como farol de liberdade no mundo inteiro, vai, de alguma forma, repudiar os princípios de liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade de consciência, e vai forçar, de certa forma, entendeu? Essa questão desses princípios, a abolição desses princípios básicos que constituíram aquela nação, entende? Se tornando, então, um poder extremamente perseguidor, entende? E é por isso que em Apocalipse 19, 20, né, o capítulo 19, versículo 20, é chamado também de falso profeta, porque as grandes denominações protestantes, elas surgiram de lá, entendeu? E se consolidaram por lá. Algumas até vieram da Europa, ok, mas a consolidação final ocorreu lá, entendeu? Então, quando as principais denominações religiosas lá nos Estados Unidos, elas derem as mãos, né, em pontos comuns de doutrina, elas se constituem, portanto, o falso profeta, né? Quer dizer, o sistema religioso cristão protestante totalmente apostatado, entendeu? Abandonou a verdade para seguir os erros católicos. E isso daí é bem nítido de ver hoje, porque tu tem um movimento ecumênico, entendeu? Tu tem toda uma questão de órgãos inclusive do governo, fomentando toda essa questão. Então, justamente, esses pontos vão envolver não só essa questão de doutrinas eclesiásticas unidas, só que eles vão manter o sistema de uma forma que as pessoas, o membro comum, né, das igrejas, ele não perceba que todos eles estão unidos, né, em pontos comuns de doutrina. Entende? E quem estiver dentro desse sistema acabará recebendo o selo da besta, né, porque vão estar debaixo da égide dos Estados Unidos e do poder católico apostólico romano, né, que não seria nem mais correto chamar de igreja, já é um poder, digamos assim, uma potência, né, que vai governar ao lado dos Estados Unidos, entende? Então isso daí é importante estar avaliando, porque de fato o que vai estar acontecendo, né? Pelo menos o prognóstico feito dentro da análise daquilo que vem acontecendo e do que já aconteceu de fato, entendeu? Um poder que exerce então todo o poder da primeira besta diante dela e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então quando é que ocorre a cura da ferida mortal? A cura é um processo, começa em 1929, quando então o Mussolini devolve nas terras papais, concede ao Papa também esse título de líder de Estado também, então, porque o Vaticano é um Estado, entende? Então se o Papa não é recebido como um líder religioso, né, com as nações, ele vai como líder político e é aceito. Então ele tem esse poder de influência nessas duas vertentes, né, de ser ao mesmo tempo um rei e ao mesmo tempo um líder eclesiástico. E isso daí vem claramente nesse sentido, né? Agora, o que os Estados Unidos faz, tá, de acordo com o que está escrito aqui? Diante dessa primeira besta, né, diante do papado, ele então exerce todo o poder, né, faz com que a terra e os que nela habitam então adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então a primeira besta antes dele, né, no caso aqui Roma papal, ela exerce o poder de perseguir e matar todos os que diferem dela em assuntos religiosos, né? Então é justamente isso. Da mesma forma que a Igreja Católica usou na Idade Média, né, o poder do Estado, né, a Alemanha usou os 10. A própria besta já traz isso, né? São 10 diademas, né? E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ela usou a Alemanha, Portugal, assim, os estados, né, que compunham na época não eram estados consolidados, tinha principados, ducados, entendeu? Naquela região ali da Europa.
Mas os 10 foram usados para justamente perseguir e matar o máximo de cristãos possível, ou possíveis naquele período. E da mesma forma, a Igreja Católica, o sistema católico, né, o poder católico apostólico romano vai utilizar, né, os líderes estatais, no caso aqui dos Estados Unidos, e também de outras nações da Terra, para perseguir justamente isso. Entendeu? E só os Estados Unidos que têm essa propriedade de direcionar o mundo inteiro para um determinado foco. Entende? Porque eles que são a principal potência mundial atual. Tem muita gente que coloca a China no meio, mas a profecia não fala da China. Entende? Ela traz justamente esses elementos que tem que ver com o protestantismo, que vem dessa questão norte-americana, que é lá que eles se consolidam, de fato, como sendo o falso profeta. Então aí a primeira besta, então, Roma Papal exerceu seu poder de perseguir e matar todos que diferiam dele em assuntos religiosos, e a única maneira pela qual a terra poderia ser levada à adoração é através de, ou fazendo com que, entendeu, o trabalho cesse, por meio de um descanso voluntário, tá? Ou a observância ou guarda do domingo. Inclusive aqui na comunidade eu coloquei aí um post aí do COP26, né, que tem ali uma ligação, né, com a encíclica papal Laudato Si, né, louvado seja, que ali o papado se coloca como o grande solucionador dos problemas. Então, basicamente ele vai estar se oferecendo, né, para resolver os problemas mundiais. E tudo isso a partir de uma solução não só política, mas uma solução eclesiástica, de adoração a Deus e tal. E ali uma exaltação muito forte ao dia de domingo, entendeu? Como sendo o principal foco. Inclusive, aí na comunidade eu coloquei lá as 3 cerejas do bolo, que envolve essa questão, né, não só da encíclica, mas também da própria COP, né, desses movimentos que estão sendo feitos em prol do ambientalismo, uma série de medidas, né, que visam, de certa forma, tá meio que melhorando, né, as condições de vida do planeta e tal, mas é só uma fachada para esconder, né, aquilo que eles realmente querem, né, que é o poder absoluto sobre a consciência humana. Então, assim, o papado se colocando, então, à disposição, né, nesse sentido de tentar resolver, né, esses problemas mundiais e trazer a paz global, né, nesse sentido. E o foco ali das 3 cerejas do bolo, né, que eu coloquei, primeiro é a Trindade, a doutrina da Trindade, né, a maioria das igrejas já aceita isso, nem se discute, entendeu? A questão da Trindade. A segunda, a adoração de Maria, e a terceira, né, que é a principal, né, que é a adoração e santificação do domingo, como o dia do Senhor. Totalmente contrário a Êxodo 20, né, que fala a respeito do sábado, entendeu? Então o dia de domingo é o principal símbolo atual de adoração e de subserviência ao poder católico ou apostólico romano, entendeu? Então uma pessoa que, dentro do meio evangélico, ou qualquer meio, ela, de certa forma, guarde o domingo, ela está honrando o sistema católico apostólico romano, entendeu? Todo esse poder, e está alinhada já com não só a legislação dominical, né, que vai sair lá dos Estados Unidos, mas também com todo esse aspecto, né, que envolve essa questão de adoração, né, que é contrário, inclusive, à Bíblia. Tu não pode adorar sol e nem as estrelas. Né, e o Sunday, como é dito em inglês, né, o dia do sol, ele faz justamente essa referência, né, que no Império Romano era justamente divinizado, né, o venerável dia do sol, Natalis Solis Invictus, então toda uma deidade pagã de adoração ao sol, e tudo isso transposto e trazido até a realidade atual através justamente desse sistema. Então quem honra a Deus, ou pensa honrar a Deus no domingo, está honrando senão um sistema mundano, um principado que é controlado pelo diabo, entende? Então assim, vai estar obedecendo ordens que são de seres humanos, que mudaram os tempos e a lei, né, como foi dito em Daniel 7:25. Então basicamente é o que vai estar acontecendo, entende? Mas não é só uma imposição legal, né, porque o que acontece? É o próprio povo que vai pedir isso, não são eles que vão fazer de top-down, entendeu? De meio que pegar e lançar a lei, baixar a lei de uma forma de cima para baixo, não. O próprio povo protestante e os líderes protestantes, vendo que tem um povinho que vai estar pregando a verdade, simplesmente eles vão se irritar e querer pedir para o Estado poder influenciar. E aí a América protestante, que era um antigo país da liberdade, agora então vai virar as costas para a liberdade e se tornar intolerante, entende? E justamente cumprindo então esses decretos, esses desígnios que envolvem não só a vontade papal, mas outros pontos. Inclusive, para quem gosta de história, né, tu tem lá em 1888, né, praticamente uma boa parte dos estados norte-americanos já tinham leis dominicais na época, e ficou na iminência de sair um decreto dominical por ordem lá do H.W. Blair, se não me engano era um senador, ou então algum líder político relevante nos Estados Unidos, que tinha proposto uma lei dominical geral já naquela nação, e estava querendo influenciar também outras regiões, né, do mundo, a de certa forma estar também entrando nesse tipo de projeto. Entendi. E aí, supostamente ali, nessa data, né, 1888,
Jesus poderia ter voltado uns 2 anos depois, mais ou menos, entende? Mas só que tudo isso foi brecado porque a igreja não estava preparada para receber, né, a mensagem que vinha através de Deus, na mensagem, então, da justiça pela fé, né, que precisa ser aceita, inclusive, até hoje. Então, assim, quando Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando a igreja refletir o caráter de Cristo, então ele virá reclamá-los como seus. Então é isso que ele espera, né? É que, de fato, a igreja reflita completa e perfeitamente o caráter de Cristo. Porque aí ele vai ter a quem vir buscar, né, justamente. Uma igreja pura, santa e imaculada, que justamente vai ser levada então ao céu sem ver a morte, né? Essa é a ideia. Só que como isso ainda não se cumpriu, os eventos ainda tem que se desenrolar ainda um pouco mais. Então, assim, basicamente são poderes que vão estar exercendo então toda essa atividade, né? Então, justamente vai estar trazendo esses pontos, né? Essa questão da aparência, então, do cordeiro, né? Mas a fala como dragão, né? E um poder que exerce então toda a autoridade da primeira besta diante dela, que faz com que a terra inteira adore a primeira besta. Então, justamente isso vai ocorrendo, tá? Então é bem importante estar entendendo esses pontos, porque a única maneira pela qual a terra então, ela pode ser levada à adoração é através ou fazendo com que o trabalho cesse por meio do descanso voluntário ou forçado no dia de domingo, entende? Que é o que o sistema católico quer, tá? E a terra inteira, no caso aqui, vai ser compelida a agir dessa forma, entende? Então, assim, o que se espera, né, que aconteça de fato, né? Óbvio que é necessário mais estudo sobre esses pontos, mas da mesma forma que os líderes judaicos que eram separados por facções, né, tinha lá os fariseus, saduceus, essênios e tal, da mesma forma que eles tiveram que se unir com Roma para condenar Jesus, e lembrando que eram seitas diferentes, nenhum se dava com o outro, só que se uniram para o povo, deveriam ser unidos, né? Se uniram para condenar Jesus. Da mesma forma, todas as igrejas cristãs protestantes, né, embora elas pareçam diferentes, vão estar todas unidas ecumenicamente e unidas com Roma para condenar os santos, entendeu? Aqueles que vierem contra a Trindade, contra a observância do domingo, né, como sendo o dia de guarda, e contra a adoração da Virgem Maria também, porque é um outro ponto também, né, colocado. Então, assim, aqueles que forem contra esses elementos vão estar contra o Estado, né, contra, inclusive, a nação americana, que vai estar encabeçando e direcionando, né, justamente essa forçação em cima da liberdade religiosa e desses elementos. Mas aí muita gente pode perguntar, mas e os direitos humanos? E essa questão, né, da liberdade religiosa, etc, etc. Isso tudo vai acabar caindo, entendeu? Devido às crises que vão acontecer daqui para frente. Então, por mais que esses direitos humanos existam, ou outros tipos de órgãos, organismos, né, nesse sentido, eles vão acabar perdendo força, porque no final quem manda é a caneta ou então o cano do fuzil, entende? Então, no fim, assim, não tem muito para onde correr. É por isso que tem que continuar estudando, né, nesse sentido, para chegar a um conhecimento maior.